No capítulo desta quarta-feira, 17 de abril, da novela Paraíso Tropical, Fernanda diz para Mateus que ela não está entendendo por que ele foi lá reclamar que ela levou o Fred na boate, se foi ela quem entrou lá e viu o namorado dela beijando a cunhada dela. Mateus diz que sabe, mas se o Fred não tivesse ido lá, ele não tinha visto a Camila e ele se beijando. Fernanda pergunta como fica ela e se ele não vai pedir desculpas para ela. Mateus diz que foi mal. Fernanda pergunta se ele só pensa na Camila. Mateus diz na cara de Fernanda que é só na Camila que ele pensa. Ele não pensa nela, no Fred, ele só pensa na Camila. Ele está sendo sincero com ela. Ele errou por não ter falado isso antes para ela, mas ele não conseguiu tirar Camila da cabeça dele. Fernanda fica olhando para a cara de Mateus e Mateus diz que quando a Camila se casou com Fred, não rolou nada entre eles, mas ele não parou de pensar nela. Fernanda diz que ele ficou com ela mesmo assim, né? Eu acho que foi para tentar esquecer ela. Por isso que eu tô te pedindo desculpas. Eu errei e eu tô aqui porque eu quero zerar essa história. Fernanda pergunta se ele está querendo dizer que ele não quer mais nada com ela. Mateus diz que não tem por que eles ainda ficarem juntos, se ele falou toda a verdade para ela. Fernanda mente, tem a cara de pau de chorar e dizer que ela se apaixonou por ele. Ele diz que vai ser melhor assim. Fernanda abraça Mateus e diz que ela adora ele e pede para ele deixar ela tentar fazer ele gostar dela de verdade. Pelo menos tentar. Ele diz: "Ô Fernanda." Fernanda diz para ele que pela sinceridade dele, ela está admirando ele ainda mais. "Você não está me enganando abrindo o jogo assim, deixa só eu tentar." Fernanda beija Mateus. Daniel e Paula andam pela praia atrás do vendedor de mate que viu eles passeando por lá no dia da morte da Thaís. O recepcionista do último hotel que a Thaís e o Ivan estavam presta depoimento e conta que o Ivan bateu nela no dia da morte dela. Foi uma gritaria, depois ele saiu e ela ficou lá, e eles se mandaram deixando um prejuízo enorme por causa do quebra-quebra no quarto. O delegado diz na cara de Ivan que ele é o principal suspeito pela morte da Thaís. Ele brigou com ela no dia da morte dela, foi cúmplice dela em vários crimes. Ivan fica sério e calado. Hermínia, quando vê Ivan sendo levado de volta para a cela, começa a falar um monte de coisa alto na delegacia, chamando ele de bandido. Lúcia diz para a mãe que ele não presta, mas quem vai cuidar dele agora é a polícia. Ivan diz para a Lúcia que ele não presta, né? E o maridinho dela? Lúcia pergunta o que tem o marido dela a ver com isso. Ivan abre a boca e conta que Antenor ofereceu 5 milhões para a Thaís para separar o Daniel da Paula. O Antenor Cavalcante tem dinheiro e não queria perder o executivo dele, não é isso? Lúcia fica pensativa. E Ivan diz para o delegado que a Thaís estava indo se encontrar com Antenor no dia da morte dela e acabou morrendo. Foi ele quem matou a minha mulher. Antenor Cavalcante quem matou a Thaís. Lúcia liga as coisas e tem a certeza de que o Antenor fez. Hermínia percebe que Lúcia está aflita e diz que é mentira do Ivan. 5 milhões o Antenor ofereceu para a Thaís para separar o Daniel da Paula. Hermínia torna a dizer para a Lúcia que é mentira do marginal. O delegado fica pensativo com o que escutou. Lúcia diz para a mãe que ela vai tirar isso a limpo agora. E Hermínia grita que isso é mentira. O delegado fica só observando elas. Belisário conta para Gustavo que a Gilda foi internada numa clínica com crise renal. Ela estava com muita dor. Gustavo fica surpreso. E Belisário diz que não estava na hora que aconteceu a crise, mas a sorte foi que o Vidal ajudou a Virgínia a levar a Gilda para o hospital. Gustavo diz que ninguém avisou ele e pergunta se a Gilda está bem. Sim, ela está bem e vai ter alta hoje. O porteiro pergunta para Gustavo se ele não pegou o bilhete que a Virgínia deixou debaixo da porta dele. Gustavo diz que não, e se o Heitor tivesse visto, iria entregar para ele. "Eu tô atrasado para o trabalho, vou ter que ir. Eu ligo para a Gilda lá do hotel. Muito obrigado por ter me avisado." Dinorá conta para a mãe e para a Nelly que ontem ela sentiu Gustavo como uma pessoa de antes, e não do que ele virou. Nelly pergunta para Dinorá se ela está sentindo que tem chances deles voltarem. Dinorá diz que ela não sabe, mas ela sentiu que rolou um clima entre eles. Ele pegou nela, e ela até achou que ele ia beijar ela. Iracema diz que as orações dela estão começando a dar certo. Olha como é que é homem, quando a gente desiste deles, eles ficam assim querendo voltar. Iracema diz para Dinorá que foi porque ela parou de perseguir o Gustavo, de fazer as besteiras que ela fazia.
Dinorá fica preocupada porque sabe que fez besteira de ter pegado o bilhete da Gilda e escondido do Gustavo, e diz que o Gustavo deve ter cansado daquela mocreia. Ela é um xarope. Marion conversa com um jornalista conhecido dela e manda ele publicar nos jornais que a Paula é a principal suspeita da morte de Thaís. Antenor vê Lúcia entrando no escritório e diz que é uma surpresa para ele ver ela lá e que ela fez bem em ter aparecido porque ele queria conversar com ela um assunto delicado. Lúcia pergunta para Antenor se a conversa deles é sobre ele ter oferecido 5 milhões a Thaís para separar a Paula do Daniel. Antenor fica irritado e diz que o Daniel não tinha o direito de contar para ela. Eu mesmo disse a ele que eu queria contar para você e explicar tudo. Peraí, ele está sabendo dessa sujeirada toda? É claro, não foi ele quem lhe contou? Lúcia diz que não foi o Daniel, e sim o Ivan. O amante da Thaís gritou lá na delegacia para todo mundo ouvir do trato que o meu marido tinha feito com aquela louca. Que sorte que eu tive de não ter tido um filho com um homem capaz de tanta baixeza. Antenor manda ela deixar ele explicar o que aconteceu. Lúcia pergunta que explicação ele vai dar para ela por ter traído Daniel, por ter tentado destruir a vida de duas pessoas que se amam. Antenor pede para ela dar uma chance dele se explicar. Lúcia diz que deu todas as chances para ele contar a verdade para ela. E ele só mentiu, mentiu, mentiu. Ele não presta. Aquele dinheiro que você estava escondendo. Antenor grita que aquele dinheiro era para pagar a Thaís. Ela estava chantageando ele. Lúcia diz que a Thaís tinha bons motivos para fazer isso. Antenor diz que não cedeu à chantagem da Thaís. Ah, não cedeu. Então o que aquele dinheiro estava fazendo lá? Antenor diz que teve vontade de ceder, tanto que ele deu um jeito de arrumar US$ 1 milhão em dinheiro para dar para aquela miserável, deixar em paz a mim, a Paula e o Daniel. Ele se arrependeu do trato que havia feito com ela. Você se arrependeu e, como prova do seu arrependimento, você só mentiu para mim, né? Antenor confessa que errou, mas ele pede para ela dar uma chance para ele de conversar direito com ela. Lúcia diz que não tem nada para compreender. Ela vai embora e manda ele não ter a audácia de procurar ela. Ela não é mais a mulher dele, ela nem conhece ele. Lúcia conta para a mãe tudo o que o Antenor fez e Hermínia tenta fazê-la mudar de ideia para não deixar o marido dela, mas Lúcia fica irreversível e diz que é capaz do Antenor ter matado a Thaís. Hermínia manda ela não falar um absurdo desses. Por que que não, se ele foi capaz de fazer um acordo com ela? Hermínia manda a Lúcia parar com isso e não lançar uma acusação tão grave sobre o homem que ela ama. Lúcia diz que ela nem sabe quem é o Antenor. Como é que ela ama ele? Cadelão perturba Joana novamente. Gustavo aparece na casa de Virgínia e pede desculpas a ela por ter vindo sem avisar, porque o Belisário disse para ele que a Gilda teve uma crise renal. Virgínia pergunta se ele não leu o bilhete que ela deixou debaixo da porta dele. Gustavo diz que o Belisário disse que havia um bilhete, mas vai ver que o vento levou para longe ou alguém chutou ele, né? Não se sabe. Virgínia diz que é impossível. Ela enfiou bem o bilhete debaixo da porta dele. Ninguém poderia ter chutado. Gustavo diz que ele garante que o bilhete não estava lá. Nem ele e nem o Heitor viram ele. Virgínia pergunta se ele está insinuando que ela não colocou o bilhete lá. Se a senhora disse que deixou o bilhete lá, deve ter deixado. Eu que não encontrei o bilhete, foi isso. Desculpe, é que eu queria ver a Gilda. Ela está no quarto dela? Virgínia diz que infelizmente ela não está. Ela melhorou e resolveu aceitar o convite do Vidal para um passeio. E ela não sabe para onde eles foram. É uma pena. Gustavo fica calado. Vanessa aconselha Joana a ir atrás do Jader para ele ajudar ela contra o Cadelão. Joana diz que não havia pensado nisso ainda e que ela vai procurar ele. Bebel diz para Tatiane que é sacanagem do Jader colocar ela no frio para rodar bolsinha. Tudo mesquinharia, porque ela largou ele para ficar com Olavo. Mas se for para ser assim, vai ser. Ela é que nem erva daninha. Quanto mais tentam arrancar, mais forte ela fica. Jade abre a porta da casa dele e dá de cara com Joana. Ele pergunta o que ela quer. Ela diz que quer falar com ele, é muito importante. Ela está precisando da ajuda dele. Jade manda ela entrar e ficar à vontade. Eu posso saber em que posso te ajudar? Joana fica sem graça e diz que é um assunto meio delicado. Jade diz que assunto delicado não é com ele. Ele acha que ela procurou a pessoa errada. É que, como eu sei que você é inimigo daquele sujeito Cadelão, Jade diz que ele é inimigo sim do Cadelão, só que ele não se mete nas paradas dele nem ele se aproxima dele. Joana diz que está com problemas com o Cadelão e achou que ele pudesse ajudar ela. Jade pergunta quem foi que mandou ela procurar o Cadelão. Ele avisou. E depois, toda vez que ele tentou ser camarada dela, ele só levou cara feia.
e se deu mal, e ainda teve que aturar a gritaria da família dela dentro da casa dele. Depois, quando ele tirou uma grana para ajudar ela, ele só teve cara feia e desaforo para cima dele. Foi igual como tu falou uma vez que eu não sou teu pai, que eu era um acidente na tua vida. Joana chora e diz que ele está certo. Ela não vai mais incomodar ele. Jade diz que é um favor que ela faz para ele. Lúcia vai se explicar com Daniel e Paula e conta que ela deixou o Antenor. Paula diz para a Lúcia que ela ficou muito comovida com a solidariedade dela, mas ela não gosta de vê-la sofrendo. Ela gostava muito do Antenor que só tinha dentro da minha cabeça. Foi melhor assim. Eu ter descoberto antes. Seria horrível ter tido um filho com um homem que eu desprezo tanto. Olavo diz para Lutério que semana que vem é a reunião do conselho. Ele vai contar com o voto dele. Lutério diz que é claro que ele pode contar com ele, no tanto que ele ande na linha sem cuecas à mostra e algemas, porque parece que o espetáculo que ele deu vai ser muito difícil de ser esquecido. Olavo olha para Alice sem graça e ela fica olhando para ele. Tatiana deseja força e sorte para Bebel. Bebel diz que ela não está feliz, mas ela já viveu coisa muito pior. Ela é profissional. Jade provoca Bebel, dizendo que com o desânimo dela ela não vai parar nem carrinho de pipoca. Bebel manda ele dar um tempo que ela está chegando. Jade diz que se for para ela ficar de bate-papo, seria melhor ela ter ficado em casa tirando onda. Tatiana diz que vai embora, porque o ouvido dela não é pinico. Jade manda Tatiana vazar. Jade manda Bebel ir, porque agora ele quer ver se o rebolado dela ainda está valendo alguma coisa. Para um cliente para Bebel, e ela vai com ele. Nelly fica toda sem graça quando vê uma mulher chegando no desfile para se encontrar com Heitor. Ele fica sem graça na frente de Nelly. Ele apresenta Helena, Camila e a Nelly. Nelly fica de cara feia para ela e Camila percebe, mas Nelly cumprimenta ela. Helena pede licença para as duas e diz que ela não foi lá só para aproveitar o evento. Ela foi para trabalhar também. Nelly pergunta para Camila quem é essa amiga do pai dela. Camila diz que não sabe, ela nunca tinha visto ela. Será que eles estão ficando? Camila diz que é engraçado imaginar o pai dela ficando com alguém. Nelly diz que é um absurdo o que ela disse, mas mesmo assim ela vai tentar descobrir de verdade o que está acontecendo entre os dois. Lúcia chora desabafando com a mãe, dizendo que está doendo muito o coração dela. Hermínia diz para ela que a história dela com Antenor ainda não acabou. Antenor enche a cara e joga um objeto no espelho com raiva. Heitor e Helena vão para casa namorar. Gustavo tem uma conversa com Dinorá para pedir para eles voltarem. Dinorá fica feliz por saber que o marido dela ainda ama ela. Gustavo vê a mão de Dinorá fechada e pergunta o que ela tem na mão para ela estar com a mão assim. Ela diz que é o brinco dela que encontrou. Gustavo manda ela dar o brinco para ele colocar na mesa para eles conversarem. Dinorá diz que não precisa e manda ele falar. Gustavo abre a mão de Dinorá à força e encontra um papel. Ele pergunta para Dinorá o que é isso. Ela diz que não é nada e não tem cabimento um pedaço de papel atrapalhar a conversa deles. Você não disse que era um brinco, Dinorá? Gustavo abre o papel e descobre que é o bilhete de Virgínia avisando sobre a Gilda. Mas esse aqui é o bilhete da Virgínia. O que ele está fazendo com você, Dinorá? Dinorá dá a desculpa de que ela encontrou esse papel. Você escondeu o bilhete que a Virgínia me mandou para mim não saber que a Gilda estava tendo uma crise, é isso? Dinorá diz que estava tudo bem entre eles e ela só quis. Gustavo pergunta o que ela quis e ela diz que só quis preservar isso. Ele saiu com as crianças e eles estavam tão felizes. Gustavo grita mandando ela não colocar o filho deles nessa história. Isso não é mais imaturidade, sim falta de caráter. Dinorá pede para ele não falar assim. Ela só quis juntar a família deles. Ele mesmo falou que sentia falta dela porque eu sou burro e cego. Eu pensei que você pudesse mudar. Só um imbecil mesmo vai achar que você pode amadurecer porque você continua sendo a mesma criança mimada que quando quer uma coisa faz de tudo para conseguir. Dinorá diz que ia contar para ele, ela se arrependeu. Gustavo pergunta por que foi que ela não contou. Ela diz que não sabe porque ela ama ele. Ele diz que quem ama não faz isso com a outra pessoa. Ela tratou ele como um imbecil. Dinorá diz que todas as besteiras que ela fez foi porque ela ama ele e pede para ele perdoar ela, por favor. Gustavo diz que nunca ninguém na vida dele decepcionou tanto ele e que não tem a menor chance deles se entenderem. E que se ela continuar indo atrás dele para atrapalhar a vida dele, ele vai esquecer que ela é a mãe dos filhos dele e vai tratar ela como uma doida, que é o que ela é. Virgínia elogia Vidal para Gilda. Belisário manda Virgínia parar de querer casar a Gilda com o Vidal a qualquer custo. Gustavo chega na hora lá para falar com a Gilda.
Ele pede desculpas para Gilda porque ele só soube do problema dela hoje à tarde. E o bilhete que a avó dela deixou ele só encontrou agora. Gilda diz que não tem problema, já passou. Gustavo diz que passou mesmo, tudo ficou para trás. As dúvidas dele, nada vai impedir deles serem felizes. Ela vai ser a mulher dele. Gustavo pede Gilda em casamento. Virgínia lembra Gustavo que ele ainda é casado. E Gustavo pergunta novamente para Gilda se ela quer se casar com ele. Gilda aceita o pedido de casamento de Gustavo. Virgínia acha uma idiotice o que a neta vai fazer e Belisário fica achando graça. Cássio pede para Joana contar para ele o que ela tem, porque ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Ela mente dizendo que não é nada, ela só não está se sentindo bem. O garçom pede para Cássio resolver um problema do restaurante. E Cássio, antes de ir com ele, deixa de propósito a gaveta do caixa entreaberta. Joana fica olhando para a gaveta do caixa. Ela ainda mexe na gaveta para tirar o dinheiro, mas depois ela desiste e vai embora. Só que Cássio, que não é besta nem nada, viu a cena toda. Ivan é ameaçado por um preso na delegacia. Daniel entrega a cópia da chave do apartamento do Olavo para Mi e diz para ele usar as escadas. Se ele não usar o elevador e nem ficar circulando na portaria, ele não vai dar de contra com o Olavo. A Mi pergunta se vai dar tempo esses 3 dias que ele pagou no hotel. Daniel diz que ele pagou, mas ele queria que isso fosse resolvido hoje mesmo. Eles vão ficar mantendo contato e assim que ele conseguir manter o Olavo em algum lugar, ele liga para ele e ele entra no apartamento do Olavo para ele vasculhar o computador dele. A Mi manda ele ficar tranquilo, que se foi o Olavo que desviou o dinheiro da empresa para o nome dele, ele vai encontrar as provas. Mas e a noiva dele? Daniel diz que a Paula está cuidando dela. Enquanto isso, Paula está ligando para Alice se passando por outra pessoa e diz que ela gostaria de marcar uma sessão de fotos com ela. Alice concorda em bater essas fotos. Paula marca com ela. Ivan diz para Marion que ele sabe que ela era cúmplice da Thaís na troca das gêmeas. Ele sabe do colar de esmeraldas. Ele sabe de tudo. Marion fica sem graça e diz que não sabe do que ele está falando. Ivan diz que ele vai falar exatamente o que ela vai ter que fazer para que tudo que ele sabe não vire manchete no jornal. Ele quer um advogado top de linha, o melhor que tiver para tirar ele de lá o quanto antes, porque senão ele vai contar tudo o que ele sabe. E aí ela vai virar companheira dele de cela. Marion fica preocupada.